Vamos falar de basquete, só que agora pelos lados do paradesporto. A equipe dos Tubarões MMLDPG ficou com a segunda melhor campanha da fase de classificação no Campeonato Paranaense aí de basquete em cadeira de rodas, e a gente mostra a partir de agora para você um compacto do que aconteceu no jogo decisivo que deu a classificação de segundo melhor colocado dessa etapa, que aconteceu contra Cascavel. Muito bem, pessoal, a gente volta com mais um bloco do programa Companhia do Esporte, agora para trazer para você o compacto da última partida da equipe dos Tubarões MMLDPG, vale daí pela primeira fase do Campeonato Paranaense de Basquete em cadeira de rodas. Time de Ponta Grossa, que é aí tricampeão dessa competição, buscando uma vaga entre os 4 melhores da divisão A. Isso quer dizer que existem 2 divisões dentro do basquete em cadeira de rodas do Paraná que são definidas justamente na primeira fase da competição, quando todas as equipes jogam entre si. O time dos Tubarões, mesmo perdendo esse jogo aí, tem a possibilidade já praticamente garantida de ficar com a 4ª posição e, obviamente, poder disputar a semifinal do Final Four da divisão A. Cascavel também com todas as condições de classificação aí, buscando, obviamente, o primeiro lugar dessa fase, né? Existe uma possibilidade aí de que todas as equipes, 4 delas, terminem aí com 10 pontos, e isso faria com que a definição da ordem de classificação acontecesse pelo saldo de cestas dos jogos entre as 4 equipes. Estão aí na busca por um melhor posicionamento o Kings de Maringá, o Tigres de Umuarama, a PAC de Cascavel e os Tubarões MM. Ainda a possibilidade aí do time de Foz do Iguaçu, que joga contra o Umuarama, ter essa condição de classificação, daí desclassificando inclusive o time de Umuarama, que é o atual campeão dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Você vai acompanhando os melhores lances, os Tubarões já vencendo por 10-7, a bola errada ali do Douglas, tenta mais uma vez, agora caiu. 2 pontos mais para o time dos Tubarões, 12-7 é o primeiro quarto de partida. Neste final de semana, em Umuarama, o time de Ponta Grossa enfrentou o Kings Maringá, que é o atual bicampeão paranaense, enfrentou também Londrina e esse, o terceiro jogo desta etapa contra Cascavel. A equipe de Ponta Grossa já teve confrontos contra Umuarama, onde acabou perdendo por 63-61, depois venceu o Arpia da Fronteira e venceu o Guarapuava também. E agora já tem uma vitória sobre Londrina nessa etapa, 83-11, derrota para Maringá por 87-49, e esse jogo que fecha a participação da equipe de Ponta Grossa nesta primeira etapa da competição. O Campeonato Paranaense, que contou aí com 7 equipes, não estão jogando o Fênix de Curitiba e também o BCR Castro, né? Nós não sabemos quais as razões que as equipes acabaram optando por não participar da competição, às vezes tem a questão financeira também, não é um campeonato barato, mas enfim, o campeonato que poderia contar aí com 9 equipes, nesta temporada contando com apenas 7 times. E olha, uma competição repleta de jogadores contratados, né? O próprio time de Ponta Grossa aí tem em seu plantel 4 jogadores que vieram de outras equipes, o Gaúcho, o Jackson, o André e o Douglas, que atuam em outras equipes, tanto em Minas Gerais como Rio de Janeiro, reforçando, né, obviamente, o time pontagrossense, que não está podendo contar aí com o Vinícius, com o Noel, com o Douglas, também com o Sidão, atletas que estão lesionados. 20-15, já estamos no segundo quarto de partida, é o William que vai trabalhando ali. O time de Ponta Grossa que tem nesse momento em quadra o William, o Douglas, o Eros, o André e o Gaúcho, né? No banco de reservas está o Antônio, também o Jackson, o João Vitor. São atletas aí que podem servir a equipe titular. André, bom passe para o Gaúcho, 2 pontos. Time de Ponta Grossa na frente nesse momento, 28-19, abre 9 pontos de diferença. Olha, com esse resultado
mais a vitória de Umuarama sobre Foz do Iguaçu, a semifinal do Final Four, né? Terá o Kings enfrentando o Cascavel e a equipe dos Tubarões jogando contra o Umuarama, aí, que é a atual campeã dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Sim, se confirmando esse resultado, obviamente. Por enquanto, Tubarões na frente, 38-24. Edson enquadra agora. Ele que estava à disposição no banco de reservas, a equipe de Cascavel fazendo mais 2 pontos. Vem o Gaúcho trazendo a bola na armação. Hérios, Jackson, Douglas, Gaúcho e Edson nesse momento na quadra. Antônio, André, João Vitor estão ali no banco. 2 pontos para a equipe de Ponta Grossa, 40-26. E está definida a princípio a etapa final da competição para a cidade de Marilândia do Sul. Então, com essas 4 equipes, Ponta Grossa, Cascavel, Umuarama e também Maringá, disputando o título da Divisão A e disputando o título da Divisão B, as equipes de Londrina, Foz do Iguaçu e também Guarapuava. 2 pontos do Márcio ali, 42-33, e desde o início da partida a equipe dos Tubarões, nos 3, 4 primeiros minutos, esteve atrás no placar. Depois disso assumiu o comando para não perder mais essa liderança na pontuação. Douglas vai recebendo por ali. Está pressionado no passe. Edson, impressão, teve falta ali, né? O Gaúcho ficou com rebote e mais 2 pontos, 44-31. Douglas precisou do segundo chute aí para fazer mais 2 pontos para Ponta Grossa. Com esse resultado aí, o time dos Tubarões MM vão fechando a participação na segunda colocação na classificação geral, hein? 4 equipes terminaram empatadas aí dentro dessa primeira fase da competição. Maringá teve 5 vitórias, mas acabou perdendo um jogo por WO. Quando a equipe perde por WO, ela acaba não pontuando. Por isso, o 15 de Maringá fechou também sua participação com os mesmos 10 pontos que o time do Tubarões, da PAC Cascavel e Umuarama. Com isso, a definição da ordem de classificação acabou acontecendo pelo saldo de cestas, 2 pontos do André, pelo saldo de cestas entre as 4 equipes aí que terminaram empatadas. Com isso, Maringá, com um saldo amplamente positivo, ficou com a primeira colocação. O time de Umuarama, que perdeu para Cascavel e perdeu para Maringá, ficou com um saldo negativo maior que o de Ponta Grossa. Então o time dos Tubarões ficam com a segunda colocação nesta primeira fase da competição, 51-35. Nos encaminhamos aí para o desfecho dessa partida. Tubarões já garantidos no Final Four da Divisão A e garantidos aí com a segunda colocação. Dentre os 4 times, Cascavel foi o que teve saldo de cestas bem menor do que as demais equipes e com isso fica na 4ª colocação e vai fazer a semifinal do Campeonato Paranaense contra Cascavel. Competição aí que tem 3 títulos o time de Ponta Grossa, 2 títulos para a equipe de Maringá. Cascavel também já foi campeã em uma oportunidade. 53-35. Tá terminando o jogo aqui em Umuarama. Você teve aí uma ideia de como foi a última etapa do Campeonato Paranaense, realizada na cidade de Umuarama nesse final de semana, que deu a classificação ao time pontagrossense. Cumpre uma campanha muito boa. 3 pontos do Márcio. Cumpre uma campanha muito boa, haja vista até mesmo a condição que vive atualmente o basquete em cadeira de rodas do Paraná, com equipes
profissionais com equipes contratadas, né? O time de Maringá monta uma estrutura completamente profissional. O time de Umuarama tem 7 atletas contratados. Ponta Grossa tem 4 atletas contratados. Quer dizer, Guarapuava tem jogador de fora, mesmo Foz do Iguaçu, as equipes todas trazendo reforços aí para a competição. Terminou o jogo aqui. Tubarões é o segundo colocado da fase de classificação da primeira etapa do Campeonato Paranaense, aí a fase de classificação. A equipe de Ponta Grossa, mais uma vez, chega em condições de estar aí brigando pelo título juntamente com Maringá, Cascavel e Umuarama. Fazendo o fechamento, a gente vai então para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Ceia do Esporte. Fique por aí.